Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 26, né, o segundo reinado, a crise do Império e a proclamação da República. Né? Bom, a gente já viu que o segundo reinado, perdão, né, é o período que vai de 1840 a 1889, um período de quase 50 anos, né? Um período de 49 anos, que vai desde 1840, quando Dom Pedro foi colocado no cargo de rei do Brasil, ainda com 15 anos, aliás, ainda com 15 anos incompleto, né? Ele nem havia completado 15 anos. É aquela história de que o período regencial era um período muito conturbado, teve muitos conflitos, né? E aí, para meio que tentar pacificar esses conflitos e para dar uma figura de estabilidade ao país, foi antecipada a maioridade do Dom Pedro e ele passou a governar já em 1840, quando era um adolescente, né? Quando tinha mais ou menos a idade de vocês. E governou até os 65, aí eu não me lembro exatamente, 63 por aí, em 1889, mas para aquela época, para uma pessoa chegar aos 63, 65 era muito difícil e ele, aos 65 anos, já estava com uma saúde bastante fragilizada, né? Bom, a gente já viu também que durante o segundo reinado aconteceram várias coisas importantes, né? A gente já viu que foi no segundo reinado que foi feita a abolição primeiro do tráfico de escravos, lá com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né? E depois foi finalmente feita a Lei Áurea em 1888. Só que existiu também um outro episódio lá na época do segundo reinado que foi muito importante para meio que, como é que eu posso dizer, desestabilizar o próprio segundo reinado, né? O próprio governo de Dom Pedro II. Alguns historiadores costumam dividir o período do segundo reinado de 1840 a 1870, né, como período de ascensão, e o período de 1870 em diante como período de crise, né, do segundo reinado, de desgaste do segundo reinado, de desgaste da figura de Dom Pedro. E muitos historiadores usam essa data justamente por conta de ser 1870 o ano do fim da Guerra do Paraguai, né? Então, finalizada a Guerra do Paraguai em 1870, o que vai acontecer é que os militares brasileiros vão, ao voltar da guerra, defender claramente, arduamente, o abolicionismo, né? Dizendo que era hora de fazer a abolição da escravidão. Por quê? Porque muitos militares lutaram ao lado de negros, né, de escravizados lá na Guerra do Paraguai, porque muitos fazendeiros acabavam enviando os seus escravos para não enviar os seus filhos, né? E aí, nesse momento de guerra, os militares acabaram se identificando, né, e percebendo que os sujeitos escravizados eram tão seres humanos quanto os militares, e por isso, ao fim da Guerra do Paraguai, passaram os militares do Exército, principalmente, a defender o fim da escravidão. E, inclusive, passaram a desobedecer às ordens imperiais quando o Dom Pedro requisitava as forças militares do Exército para perseguir, né, escravos fujões. E aí o Exército começa a dizer, olha, não, nós não somos capitães do mato, né? Então eles começam a se recusar a capturar escravos fujões, desobedecendo claramente o imperador. E além disso, ao voltar da guerra, começam a se posicionar e publicar e falar abertamente que eram favoráveis ao abolicionismo, né? E naquela época era proibido que os militares expusessem, né, declarassem a sua opinião política, né, a sua posição política, justamente para que não houvesse uma tentativa dentro das Forças Armadas de digamos, ganhar mais espaço na política, né, e ganhar mais atuação na política. E os militares voltaram da Guerra do Paraguai e insistiam em dizer abertamente que eram contrários ao fim que eram contrários à escravidão, que eram favoráveis ao fim da escravidão. E isso é um dos fatores principais, isso foi um dos fatores principais que gerou o desgaste, né, no segundo reinado, né, entre o exército e o rei. Ok? Então a gente já sabe aí que
uma das coisas que levou ao fim do Segundo Reinado, né, a crise do Império Brasileiro e a proclamação da República, foi esse desgaste do exército com o rei. Né, foi esse descompasso do exército com o rei. Eu costumo dizer que o poder político ele é como se fosse uma mesa, né, que precisa de pernas para ser sustentada, né, precisa de bases. Né? E as bases do sistema político são muitas, né, e podem ser diversas, variando de país para país, de contexto para contexto. Mas, no geral, quem sustenta a política é o poder econômico, né? Muitas vezes é a religião, né? O apoio popular, enfim. E o que eu quero que vocês percebam é que o fim do Segundo Reinado, a crise do Império Brasileiro foi, como é que eu posso dizer, uma crise do sistema político brasileiro, mas uma crise que foi sendo construída ao longo do tempo. Não foi de uma hora para outra que as pessoas falaram, olha, não queremos mais Dom Pedro, rei do Brasil, não queremos mais a monarquia no Brasil. Não. Esse desgaste já vinha principalmente da década de 70, e como eu estou chamando a atenção, esse desgaste começa inclusive com o conflito entre o exército e o rei, já que o exército apoiava a monarquia e a partir da Guerra do Paraguai o exército começa a se distanciar cada vez mais da figura do rei, né, e da figura do império por terem pautas diferentes, já que o império era favorável à manutenção da escravidão e o exército, ao fim da Guerra do Paraguai, passou, como eu já disse, a defender o abolicionismo, defender o fim da escravidão. Acho que isso já foi suficiente. Se houver alguma dúvida, depois comentem, chamem e aí eu esclareço mais isso aí. Okay? Então, é a parte da introdução aí da página 18. Bom, além dessas questões do exército ter se tornado abolicionista, dele estar se colocando, né, expressando a sua opinião, desagradando Dom Pedro, também existiam outras questões, né, de insatisfação do exército com a monarquia. Né? O rei, o Dom Pedro, costumava favorecer mais os militares da Marinha, e isso descontentava muito os militares do Exército Brasileiro. Era comum até que os militares da Marinha ganhassem melhor um pouco do que os militares do Exército. Né? E, na verdade, quem ganhou a Guerra do Paraguai foi basicamente o Exército. Claro que houve um apoio, né, da Marinha Brasileira, mas como o Paraguai, né, não tem acesso ao mar, não havia o porquê tanto de ter uma marinha de frente, né, naquela guerra. Quem ganhou foi o Exército e por isso ele acabou se destacando muito mais do que as outras forças armadas e acabou inclusive formando mais os seus dirigentes, né? E esses dirigentes, os generais, né, os líderes supremos das Forças Armadas, no caso mais específico do Exército, eles começaram a se inclinar muito para o positivismo, uma ideia que surgiu lá na França, né, por um camarada chamado Auguste Comte, ok? Ou Auguste Comte, depende aí, eu não sei falar francês, enfim. E por essa ideia, né, o que o positivismo meio que prega, grosseiramente, simplificadamente falando? O positivismo ele prega que as sociedades elas têm um caminho evolutivo a seguir, né? Ou seja, que a sociedade, que todas as sociedades elas passam por vários níveis de organização, né? Mas quando elas chegam no nível de uma sociedade urbana, ou seja, de uma sociedade que vive majoritariamente na cidade e de uma sociedade industrial, ou seja, que tem a sua economia fundamentada majoritariamente na indústria, né? Aí sim ela estava desenvolvida. Essa é a concepção do positivismo e é a concepção do Auguste Comte. É uma ideia meio evolucionista, né? E é uma ideia que, como é que eu posso dizer, foi fortemente utilizada para defender o capitalismo, para dizer, olha, quando a gente chegar nesse estágio aqui de uma sociedade urbana e industrial, a gente está no mais alto nível de desenvolvimento social. A gente chegou no topo da evolução social. Né? É este o pensamento do positivismo. E o positivismo tem o lema, por exemplo, ordem e progresso. Né? Aliás, ordem por princípio, como é que é? Ordem por... Tem um lema específicozinho deles, porque tem o amor, né? Eu acho que no final.
mas na bandeira nacional os republicanos acabaram colocando apenas ordem e progresso. Né? Eu não estou aqui lembrando como é que é a frase que sintetiza o pensamento do positivismo. Acho que é amor por princípio. Eu vou depois dar uma olhada nisso aí e falo com vocês. Mas, enfim, o positivismo é uma ideia que defende, né, que as sociedades, todas elas, têm um caminho evolutivo, né, que umas evoluem mais e outras menos, e que a evolução máxima é quando se chega ao estágio de uma sociedade urbana e industrial. O Exército acabou achando essa ideia muito bacana, né, e começou a se apoiar muito nessa ideia, e começou a defender, inclusive, que eram os militares do Exército os únicos capazes de levar o país ao progresso, ao desenvolvimento. Okay? E segundo o positivismo, as mudanças na estrutura da sociedade elas devem acontecer de forma pacífica, de forma ordenada, e não de forma conflituosa, e não de forma revolucionária. Okay? Por isso o lema ordem e progresso. Ou até a gente poderia fazer uma provocação e colocar ordem é progresso. Né? Por quê? O que esse lema está querendo dizer? Está dizendo o seguinte, olha, se houver ordem, haverá progresso. Se não houver ordem, não haverá progresso. Okay? Então, para os militares, eles eram os únicos capazes de acelerar o progresso e levar o Brasil a esse estágio máximo de desenvolvimento social, que é o estágio urbano-industrial, mas eles acreditavam que isso devia acontecer de forma pacífica, ok? Né? De forma ordenada, de forma sem conflito. Acabou que não aconteceu tanto assim, né? Já que a proclamação da República, como vocês estão vendo aí na tela, foi um golpe de Estado. Né? Afinal, a gente vai chegar lá no, final, lá no ponto central da história, né? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro, vai lá e toma o poder de Dom Pedro II. Né? Inclusive, vocês vão ver que o Deodoro era amigo de Dom Pedro, né? Muito amigo. Mas, enfim, e a gente vai ver que as pretensões do Deodoro e do Exército era de fazer a proclamação da República sem, como é que eu posso dizer, muitas rupturas, né? Sem muitas agitações, sem muitos conflitos, né? Justamente por conta da base positivista que inspirava os militares do Exército Brasileiro e os inclinava a acreditar que a desordem, que a revolução, que o conflito social é ruim e que o positivo é a ordem e o que gera o progresso é a ordem. Né? Bom, então vamos dar uma lida aqui na página 18, né, para ver se eu esqueci de alguma coisa aí dessa questão militar, que é o que vai tratar justamente dos conflitos do exército para com o rei. Okay? E depois a gente vai ver aí o conflito da igreja para com o rei, né? E o conflito até de uma elite econômica para com o rei, além até também da oposição de segmentos urbanos, da classe média, de pessoas comuns, né? Embora não tenham sido essas pessoas comuns as responsáveis pelo fim da monarquia. Né? Os maiores responsáveis pelo fim da monarquia foram o exército, né? E essa elite econômica que a gente vai ver já já. Beleza? Bom, a situação do exército ao longo das primeiras décadas do reinado de Dom Pedro II era consideravelmente difícil. Os baixos investimentos, a Marinha e a Guarda Nacional canalizavam as atenções governamentais. A restrita participação política e a proibição de manifestar críticas publicamente incomodavam diversos oficiais, eu contei disso, né, que eles não podiam publicar as suas opiniões, que eles não podiam manifestar as suas opiniões. A situação agravou-se após a Guerra do Paraguai. As vitórias sobre os soldados paraguaios e os investimentos realizados trouxeram prestígios e modernização ao Exército, que passou a defender a sua atuação como agente transformador da política brasileira. Era a ideia de salvação da salvação nacional, né? Essa ideia de que eles eram os únicos capazes de levar o Brasil ao progresso, ao desenvolvimento, porque eles beberam muito, né, falando metaforicamente, da água do positivismo, ou seja, eles acreditavam, né, que eles eram os únicos capazes para promover aquele processo de desenvolvimento social sem ruptura, sem conflito, né, de forma pacífica, de forma ordenada, de forma calculada. Né?
E aí a gente vai ver como que o republicanismo, ou seja, como a ideia de república acabou meio que se fundindo ou combinando com o positivismo. E são ideias diferentes, tá? O republicanismo é uma coisa, o positivismo é outra coisa, ok? A ideia de república é uma ideia que surgiu lá na Roma Antiga, né? República vem do latim que quer dizer coisa pública, res publicus, né? Coisa pública. Então, numa república, a terra, o Estado, né, a propriedade, vamos imaginar que Itaipuaçu todo seja um reino, né? Seja uma monarquia, seja uma república, seja lá o que for, né? Se essa terra, né, de Itaipuaçu, ela é de uma única pessoa e as outras que vivem aqui se submetem a essa única pessoa, isso é mais próximo de uma monarquia. Monarquia quer dizer poder de um, né? Então, numa monarquia, a terra, o Estado, né, a Itaipuaçulândia, o meu país aqui maluco que eu inventei, numa monarquia é propriedade do monarca. E as pessoas que vivem nesse Estado têm que se submeter ao rei, ao monarca, né? Numa república, a ideia é diferente. Numa república, a ideia é de que a terra, de que o Estado, né, é um bem público, é um bem coletivo, ok? Então, na república, a ideia é a terra não é do rei, a terra é das pessoas que vivem nela, é do público. O Estado existe, né, para, inclusive, né, assegurar o acesso à terra por parte de todas essas pessoas, ou da maioria delas. É claro que lá na Roma Antiga não havia essa preocupação e existia muita gente rica e muita gente miserável, inclusive existiam escravos, né? Mas a ideia de república é a ideia de um espaço coletivo, onde todos possam exercer a sua cidadania, ok? E aí essa ideia surgiu lá na Roma Antiga e acabou amadurecendo e virando, né, um modelo diferente no século XVIII, porque no século XVIII, 1776, quando os Estados Unidos fizeram a sua independência, eles adotaram uma república mais diferente, a chamada república presidencialista, que até então não existia, né? Nunca até então alguém havia falado numa república presidencialista. Os Estados Unidos que acabaram criando esse modelo que serviu, né, de base para os outros países. Mas o conceito de república surge lá na Roma Antiga, quando os Estados Unidos nem pensavam em existir. Ok? Bom, então vou dar sequência aí no texto. A politização do Exército incluía a defesa da ampliação de sua atuação política, né? O que eles queriam era atuar mais na política, e do abolicionismo, resultado da participação de muitos escravizados na Guerra do Paraguai, como eu já havia dito. Além disso, tem uma outra questão aí que a gente não pode deixar de esquecer, que eu já ia, né, dando um vacilo. O Exército, na Guerra do Paraguai, ele também estava lutando contra uma pequena república, o Paraguai, ao lado do Uruguai e da Argentina, que também eram repúblicas, né? Então, houve também uma simpatia muito grande dos militares do Exército para com o sistema republicano. Afinal, eles estavam lutando contra um pequeno país que demorou cerca de 5 anos para se render. Isso mostrava aí que pelo menos o sistema republicano era minimamente decente, né? Então houve essa meio que simpatia do Exército em relação ao sistema republicano, ok? Bom, vários oficiais gradativamente alteraram sua concepção sobre a escravidão, atacando uma das bases do Império, visto que este não incluía as propostas dos oficiais, tomava corpo entre eles, entre os oficiais, o republicanismo, assimilado a partir do contato dos militares brasileiros com os soldados das repúblicas da Argentina e do Uruguai, como eu acabei de dizer. O positivismo foi outra ideologia que atingiu o exército, principalmente o jovem oficialato, né, os jovens oficiais. Essa ideia foi criada, como eu também já havia comentado, pelo francês Auguste Comte. O positivismo no Brasil foi difundido pelo tenente-coronel Benjamin Constant e por Miguel Lemos, membro da Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, convertida em Igreja Positivista em 1881. E possuía como lema principal ordem e progresso. A ordem, vista como chave para o progresso relacionado ao crescimento intelectual, científico, urbano e industrial,
seria obtida por meio da adoção de uma república ditatorial e centralizadora comandada pelos oficiais do Exército. Então, como eu já também havia comentado, para os militares essa sociedade mais evoluída, né, que ia chegar ao estágio aí de sociedade urbana e industrial, para os militares só iria ser alcançada se eles fizessem essa, como é que eu posso dizer, essa condução do processo de evolução social, ok? Então, à medida que essas ideologias se difundiam no imaginário dos oficiais, as tensões entre o exército e a monarquia acabavam, né, se agravando, ok? Bom, dando sequência ao que a gente estava falando sobre a questão militar, a gente vai ver aí as disputas entre o exército e a monarquia, os conflitos entre o exército e o rei, né? Logo surgiram os embates mais graves entre os oficiais do exército e o governo monárquico. Em 1883, o tenente-coronel Sena Madureira foi advertido por criticar a obrigatoriedade da contribuição para o Montepio, que é uma espécie de aposentadoria militar que foi criada lá no século XVIII. No ano seguinte, ele foi exonerado do comando da Escola de Tiro do Rio de Janeiro, por homenagear o jangadeiro cearense Francisco Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, que havia sido preso por se recusar a transportar escravizados. Okay? Então, o Sena Madureira, que era um cara muito, digamos, respeitado, afinal ele era um tenente-coronel do Exército, ele foi punido, né, por essas razões, principalmente por ter feito essa homenagem a esse jangadeiro cearense que se opôs em continuar fazendo desembarque de escravizados lá no Ceará, né? E aí o rei, como acabava se aproximando muito das elites escravistas, acabou não gostando muito dessa posição do Sena Madureira e chamou ele na punição. Em 1886, o coronel Cunha Matos foi preso após se pronunciar contra o desvio de verbas do Exército no Piauí, e no Rio Grande do Sul, Sena Madureira tornou público o caso de sua demissão no jornal A Federação, né? Ainda jogou no ventilador tudo o que havia acontecido. O Ministério da Guerra ordenou que o presidente da província gaúcha, o Marechal Deodoro da Fonseca, o cara que vai fazer a proclamação da República efetivamente, prendesse o Sena Madureira. Só que o Deodoro não aceitou prender o tenente-coronel Sena Madureira, né? Como se recusou a obedecer a ordem, Deodoro foi destituído da presidência e da chefia das armas da província do Rio Grande do Sul. Os protestos aumentaram ainda mais quando Deodoro chegou ao Rio de Janeiro contando com o apoio de civis como o intelectual baiano Rui Barbosa. Dom Pedro II optou por retirar as punições aos militares, mas a cúpula militar já conspirava pela proclamação da República, né? Sendo que o próprio Deodoro acreditava que o melhor era esperar o Dom Pedro morrer e só depois, então, fazer a proclamação da República, até muito por conta do ideal positivista, que acreditava que a proclamação devia ser de forma pacífica, ordenada, tranquila, né, sem conflito. Bom, nessa primeira parte eu vou ficar, né, aqui, e aí na próxima aula a gente continua do item 3 da página 19 do capítulo 26. Eita, quanta informação! Então na próxima aula a gente continua no capítulo 26, no item 3, na página 19, falando aí sobre a questão religiosa. Ok, meu povo?